Terçou! E terça-feira é dia de terça do crescimento. Eu estou 2 terças fora, quase que o inimigo me embaraçou e eu ia ficar hoje longe da minha família aqui na cidade de novo, mas hoje às 20 horas eu estou com vocês aqui na rua Orlando Rangel, número 96, a terça do crescimento, essa série que está quase terminando, mas o melhor vinho fica no final da festa na rota para o propósito, uma biografia de José no Egito, só mensagem poderosa. Hoje eu estou esperando vocês, que vai ser lindo, tá bom? Nós estamos aqui no Manhã de Paz, falando sobre unidade. Por quê? Porque no domingo a igreja vai estar unida, mais do que unida, reunida, com uma única missão: declarar que o Brasil é de Jesus, o Rio de Janeiro é de Jesus, São Gonçalo é de Jesus e a minha família é de Jesus Cristo também. Se você quer nos conhecer, é uma boa oportunidade. Os portões vão abrir 7h30 da manhã e a nossa festa vai durar pelo menos 12 horas de culto. Vai ser uma bênção, você é meu convidado. Ontem falamos sobre a unidade em Pentecostes e hoje eu quero convidar você a ler Josué capítulo 6, verso de número 20, diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. E o muro caiu abaixo. Só que a palavra povo, nesse verso de número 20, ele aparece 3 vezes. Gritou o povo, ouvindo o povo, e depois de novo gritou o povo com grande grito. Olha que interessante isso. Deus deu a direção a Josué, assim como foi com Moisés, serei contigo. Deus deu a promessa para Josué, só que Josué não vai fazer nada sozinho. Por quê? Porque do que vale líder sem liderado? Do que vale pastor sem fruto, sem rebanho? É só um título, é só um cargo, é só um diploma, é só um crachá. O grande segredo dessa vitória diante dos muros de Jericó, que aliás, Gabriel, Jericó o pessoal não valoriza. Quando a gente vai em Israel, e um dia você vai, Israel já está na mão, você vai para Israel. Escuta o que eu vou te falar. Em Jericó tem tanta coisa boa para a gente ver. Por exemplo, a fonte que Eliseu abençoou. E nós vamos lá, que as águas eram amargas. Até hoje, essa fonte que Eliseu jogou sal, jorra uma água que você pega e bebe e é fresca. Parece que você tirou da geladeira. Essa mesma Jericó, que tinha muralhas fortificadas, e que nos dias de Josué ninguém entrava e ninguém saía, e que depois dessa direção, elas ruíram diante dos olhos do povo, que se você não é obrigado a lembrar, eu que tenho obrigação de te lembrar, ou te ensinar caso você não saiba, é que quando Josué atravessou o Jordão com o povo, a primeira cidade foi Jericó, que é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, povoadas. Até hoje, Jericó é povoada. Quer ver um negócio que tem em Jericó que a gente vai também? Lembra que quando Jesus entrou em Jericó, Lucas capítulo 19, um cobrador de imposto chamado Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus? Pois bem, não é a mesma árvore, mas é o mesmo lugar. Aquela rua que Jesus está passando em Jericó e tinha um cego, filho de Timeu, gritando: Jesus! A gente vai passar nesse lugar desse cego que foi curado em Jericó. Então, quando nos dias de Josué, essa cidade era uma cidade inviolável, e os muros, segundo as descobertas arqueológicas recentes, no lugar mais baixo tinha em média 9 metros de altura, em alguns lugares acima de 12 metros e em alguns lugares a uma largura de 3 metros, é possível passar um tropel por cima do muro marchando, para você ter uma noção.
Então era impossível que o povo de Israel avançasse. Só que tem um problema, Deus disse que daria Canaã. Só que entre o Jordão e Canaã tem Jericó. Tem que vencer Jericó, que foi a primeira cidade a ser enfrentada. E olha a ideia louca que Deus vai dar para Josué. Josué, manda o povo dar por 6 dias, tá aqui Jericó, 6 dias, o povo vai dar uma volta completa em torno das muralhas, em silêncio. Muita atenção, porque nós estamos falando de 2 milhões, aproximadamente, que atravessaram o Jordão, ansiosos para tomar posse da terra, e agora eles têm que lidar com uma direção, homem, mulher, velho, criança, em silêncio. Existem muitas falas sobre esse silêncio. Eu vou dizer uma que eu ouvi do um dos meus grandes amores, no sentido de voz profética para a minha vida, que se chama José Marcos Gregório do Nascimento, vulgo Marcos Gregório. Um dia, pregando esse texto, o pastor Gregório disse assim: por que Deus mandou o povo caminhar 6 dias em silêncio? Para não estragar o projeto. E faz sentido, porque se eu estou falando de uma muralha tão fortificada, tão sólida, imagina se esse povo pudesse falar. Quem no primeiro dia eles vão dar uma volta e nada aconteceu. Aí um vai falar para o outro: ih, rapaz, isso aí é furada. Olha a divisão. E você viu alguma pedra dar uma tremida? Não vi nada. Nada aconteceu. Aí no dia seguinte, se pudesse falar: rapaz, segundo dia, você viu alguma coisa? Eu não vi, nem eu. E amanhã eu não volto não. Então foi necessário que eles caminhassem 6 dias em silêncio, e eu creio, para que a voz da murmuração não trouxesse a desunião e a divisão no coração do povo. Porque a bem da verdade é muito difícil você estar fazendo um movimento na esperança de um resultado e você não ver o resultado. Olha o que acabou de descer aqui, Gabriel. Quando Elias venceu os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e ele com o fio da espada sozinho matou os 850 profetas, ele virou para o moço e falou assim: vai lá para a banda do mar e veja, porque eu estou ouvindo o barulho de uma chuva. Aí a Bíblia diz que ele vai 6 vezes e volta e não viu nada. E só na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Calma aí, pastor. O povo deu 6 voltas, uma volta por dia, 6 dias, e agora o menino lá vai 6 vezes e não vê nada, porque 6 é o dia que o homem foi criado, é o número do limite. Só que no 7º dia, em Jericó, o povo teve que dar 7 voltas, e depois da 7ª volta, os muros vieram abaixo. Mas só que no texto que nós lemos, capítulo 6, verso 20 de Josué, diz: o povo gritou, o povo ouviu, o povo gritou com um grande grito. De quem foi a vitória? Foi de Josué? Não, Josué foi o líder, mas a vitória foi de todos. Por quê? Porque todos os quase ou mais de 2 milhões de hebreus atravessaram o Jordão e passaram por cima. O muro virou tapete. Eu quero declarar sobre a sua vida: eu não sei qual é o muro que está de pé diante de você, eu não sei qual é a muralha que está de pé diante da sua família, eu não sei qual é a muralha que está de pé diante da sua empresa. Ei, pastor, eu não sei qual é a muralha que está de pé diante do ministério que o Senhor te confiou. Quem sabe diante da sua família, a muralha do desemprego. Quem sabe diante da sua empresa, a muralha de um cliente que você perdeu, da inadimplência.
Quem sabe diante do seu ministério, pastor, é a muralha da falta de recurso, é a muralha da falta de unidade, os líderes caminhando em divisão. Eu não sei qual é a muralha, mas eu quero declarar em fé por essa palavra: Deus está levantando uma família unida para vencer, Deus está levantando um povo unido para vencer, Deus está levantando uma igreja, uma empresa unida para vencer, porque pelo poder da unidade as muralhas vão cair em nome de Jesus. Aquilo que parecia ser invencível virou farelo diante dos olhos deles. Conta para mim aqui, ó, escreve aqui no chat, qual é a muralha que está de pé? É uma doença? É um diagnóstico? É uma depressão? É uma crise de ansiedade? É a falta do recurso? Qual é a muralha que está diante de você? Pois se você se unir a pessoas com a mesma visão, essa muralha está com seus dias contados. Quem pegou essa profecia aqui, dá o like agora, porque se você der o like, eu vou falar assim: ele recebeu, ela recebeu. É o seu like que vai me dizer se você recebeu, tá? E se está fazendo sentido essa mensagem, porque você conhece alguém, rapaz, eu estou diante de um negócio aí, e não sei o que, manda para essa pessoa agora, manda para mais 3 depois dessa, que essa mensagem não pode parar aqui, essa mensagem não pode morrer aqui. Gabriel, outro dia eu estava assistindo a história do Whindersson Nunes, e ele era só um youtuber que ficava de cueca lá no quarto dele, fazendo graça. Num dia ele fez uma paródia, não sei se tu conhece essa história, subiu o vídeo, foi dormir. No outro dia, quando ele acordou, ele estava com milhões de inscritos no canal e o vídeo dele viralizado. Gente, eu não vou negar não, eu tenho um sonho de que esse canal se torne um canal viral, de que o programa Manhã de Paz se torne um programa viral. E às vezes é quando você vai compartilhar com alguém que conhece alguém que ela vai compartilhar também. E que quando você retém essa semente, talvez por vergonha, mas a igreja da Zona Oeste, ela hoje existe, primeiro por vontade de Deus, e porque uma moça mandou o link para o líder da grande empresa onde seu marido trabalha. E esse líder estava afastado. Então deixa Deus te usar agora, que talvez não é sobre essa pessoa que você vai mandar, mas é porque essa pessoa que você vai mandar para alguém. E quem sabe um dia, esses quase 500 ou mais 500 vídeos que nós temos aqui já, nesse canal de bênção, de paz, de prosperidade, de fé, de finanças, de família, uma vez que ele acontecer, e há de acontecer para a glória de Deus, quantas vidas não serão alcançadas e alimentadas com uma palavra bíblica como essa? E o decreto hoje é esse: a unidade derruba muralhas. Querendo Deus, eu estou de volta amanhã, hein? Trazendo essa palavra viva, falando sobre unidade, até sexta-feira, já nos preparando para um ambiente de fé e unidade no Celebrar Domingo. Eu sou o pastor Leandro Reis, espero você hoje presencialmente, na Orlando Rangel número 96, na Terça do Crescimento. Esse é o Manhã de Paz. Deus tem mais.